Opa, beleza? Eu sou a Tati e tô aqui para te dar alguns toques sobre o TOEFL. Mais especificamente sobre o TOEFL IBT, que é aquele que é o aceito pelas universidades no exterior. A abreviação TOEFL significa Test of English as a Foreign Language, o que basicamente quer dizer que é um teste de proficiência na língua inglesa, e ele é o responsável por determinar se falantes não nativos do inglês são capazes ou não de frequentar uma faculdade onde a língua mãe é o inglês. Até por isso, o contexto da prova é todo relacionado às situações corriqueiras que você pode encontrar no campo, seja conversando com seus colegas, amigos, numa relação aluno e professor, até mesmo se você é capaz de compreender aulas e palestras que você pode vir a ter no seu curso da faculdade. Sobre a estrutura da prova, pode até parecer meio chato ou talvez inútil de aprender sobre, mas eu garanto que não é. Imagina comigo que o TOEFL é o adversário que o seu time vai enfrentar no campeonato. Assim como no futebol, a gente avalia os pontos fortes, fracos e as características do nosso oponente, é basicamente o que a gente está fazendo com o TOEFL, a fim de não ter nenhuma surpresa no dia da prova e poder estudar de acordo com aquilo que ela exige. Fechou? Então se liga aí que isso aí pode ajudar no seu desempenho. Bom, a prova é basicamente dividida em 4 sessões. A primeira delas é o reading, ou seja, a leitura. Para responder o reading, você vai ter de 52 a 74 minutos. E vai variar entre 3 a 4 textos e a cada texto 10 perguntas. O lado bom é que em nenhum momento você vai precisar de algum conhecimento prévio. Toda a informação, todas as respostas que as perguntas vão pedir, vão realmente estar no texto. A segunda parte é o listening, a parte que vai avaliar a sua capacidade de entender o que está sendo falado realmente em inglês. Para essa parte, ela vai durar de 41 a 57 minutos, e ela é dividida em 2 partes, no caso 2 tipos de áudios. O primeiro deles são as lectures, que são basicamente debates ou palestras. Eles são um pouquinho mais complexos, então os áudios dessa parte também são um pouquinho mais longos, variando de 3 a 5 minutos, e vão ser de 3 a 4 áudios para 6 perguntas para cada áudio. A segunda parte são os dialogues. Esses são mais simples, até por serem diálogos entre alunos, ou então aluno e professor, e eles são mais curtos. Então, são áudios de no máximo 3 minutos, vão ser de 2 a 3 áudios, e aí a cada áudio 5 perguntas. Logo depois que o listening acaba, você é liberado para um intervalo de 10 minutos. Parece bastante tempo, mas na verdade passa bem rápido. Então é o tempo de você sair da sala, pegar o seu lanchinho, comer alguma coisa rápida, ir ao banheiro, esticar a perna e já voltar para a sala. Muito cuidado para não deixar o tempo exceder, porque se passar dos 10 minutos, se você não perceber, a sua prova vai começar a rolar e o computador não vai parar, vai continuar contando o tempo das próximas sessões enquanto você está fora da sala. Então, é bom voltar com um pouquinho de antecedência para não correr esse risco. A terceira parte é a do speaking, ou seja, a da fala, que vai avaliar a sua fluência no inglês. E ela vai durar no máximo 20 minutos. Só que dentro dela tem algumas divisões, então pode parecer bastante complexa, mas eu prometo que na prática ela é simples. A parte 1 e 2 são consideradas independentes. Para elas, você vai ter 15 segundos de preparo e 45 segundos para responder. Nessas duas partes vão ser apresentados 2 pontos e você vai ter que escolher um para defender e justificar o porquê da sua preferência. Já na parte 3 e 4, você vai ter 30 segundos de preparo e 60 segundos para responder. Nessas duas, você vai ter que ler um texto, não muito grande, e vai ter um tempo para isso também. Normalmente é um parágrafo, e aí são 45 segundos. Caso o parágrafo seja bastante grande, eles aumentam o tempo, mas isso é bem tranquilo, sempre vai dar tempo de você ler o trecho. Além do trecho, vai ter um áudio que você vai ter que escutar, e na sua resposta você vai ter que explanar o tópico no qual você ouviu e leu sobre, e vai ter que correlacionar o áudio com o texto, ou então apontar as diferenças, caso eles apresentem 5 e 6 do speaking. São 20 segundos de preparo e 60 segundos de fala. Essa daí é um pouquinho mais dinâmica. Você vai escutar um áudio, onde normalmente são 2 alunos, ou então um aluno e um professor, e um dos personagens tem um problema.
Então vamos supor que o personagem esqueceu de entregar o trabalho e agora está de recuperação. Vai ser esse personagem contando para um amigo a situação e o amigo vai dar duas opções de solução, opção A e B. Na sua resposta, você vai ter que explicar o que está acontecendo, qual é a problemática, e caso fosse você no lugar do aluno que está de REC, qual das duas opções você escolheria e por quê? O speaking acabou. Eu falei que era simples. Bom, pelo menos eu espero que tenha simplificado um pouquinho. Mas agora a quarta e última parte, que é o writing, ou seja, a escrita, ela vai durar 50 minutos e tem algumas divisões. Na verdade, só duas. A primeira eles chamam de integrated, justamente porque abrange mais de uma competência para que possa ser respondida. Por exemplo, antes de redigir o texto, você vai ter 3 minutos para ler um texto e aí você vai escutar uma lecture. E depois você vai escrever o seu texto, introduzindo os assuntos que foram explanados e correlacionando áudio e texto ou, mais uma vez, apontando as diferenças entre eles. Só aí você aplicou o reading, listening e o writing, por isso integrated. Para essa parte vão ser 20 minutos e, no mínimo, 250 palavras têm que ser escritas. Mas isso pode ficar tranquilo, no dia da prova você não vai ter que ficar contando quantas palavras você já escreveu ou quantas palavras faltam. A tela vai ficar dividida com o texto ao lado esquerdo e do lado direito vai ser onde você vai escrevendo. E no canto superior direito, se eu não me engano, o contador de palavras vai estar contando simultaneamente. A segunda parte, que é a última da prova toda, é o Independent Writing. Para ela você vai ter os 30 minutos restantes e vai ter que mostrar a sua capacidade argumentativa nessa parte. Ou seja, vai ter um trecho ou então uma frase e você vai ter que argumentar sobre se você discorda, se você concorda, por que concorda ou por que discorda. E aí, cabe a você enriquecer o seu texto com no mínimo 350 palavras. Então esse texto é um pouquinho mais longo, mas é o seu momento de mostrar sua capacidade argumentativa no inglês. Bom, agora vamos para dicas. Eu prometo que já está indo para o final. Algumas dicas que eu te daria seria para você separar um tempo e organizar uma rotina de estudos para o TOEFL especificamente, priorizando as partes que você tem mais dificuldade. Então, por exemplo, se você tem mais dificuldade no listening, foca um pouquinho e se dedica um pouquinho mais nessa parte para dar uma equilibrada com as outras sessões. Hoje em dia é bastante fácil de estudar para o TOEFL ou para qualquer outra coisa. É só você jogar lá no YouTube, que vai ter o canal oficial do TOEFL, eles disponibilizam vários PDFs gratuitos e na tela mesmo eles conseguem simular como realmente vai ser no dia da prova. Então isso vai te ajudar bastante a já ir se habituando com o modelo da prova. Realizar o máximo de simulados possível vai te ajudar muito na prova. Vai deixar você completamente habituado com o formato da prova, vai permitir que você administre melhor o seu tempo e vai te dar uma segurança ao longo do tempo. Para a parte do reading, eu recomendo que você leia o máximo possível em inglês, sejam livros ou então textos diversos que você ache na internet. Até porque é importante que a gente adquira a habilidade de escanear o texto, ao invés de ler palavra por palavra e nisso perder tempo. Então, ao escanear o texto, é importante a gente já pescar as informações mais importantes, às vezes algum número, algum dado, porcentagem que está ali no texto, e aí a gente já se atenta para esses pontos mais específicos que podem estar relacionados com as perguntas seguintes. Assim a gente não perde tanto tempo lendo palavrinha por palavrinha. Mas preparar para o listening é um pouco mais divertido, ainda mais se você gosta de série ou filme. Então, tudo que der, assiste em inglês. E se você gosta de música, uma dica que eu te dou é fazer o seguinte. Escolhe uma música que você não saiba a letra de cor, que você não saiba cantar de trás para frente, e dá play nela, sem ver a letra. No que você vai estar escutando, você tem que escrever o que está sendo falado na música. E aí, ao final dela, aí sim você pode pegar a letra e conferir se você escreveu o que realmente estava sendo falado ou não. Isso é bom porque se aparecer alguma palavra que você não conheça, você já vai lá, pesquisa e já vai expandindo o seu vocabulário e ao mesmo tempo treinando o listening. E também conhecendo umas músicas novas, né? Vai que você acha alguma música legal. A parte do speaking, eu tenho que ser sincera e falar que no dia da prova ela é um pouquinho caótica. Um pouquinho não, vai bastante até. Porque imagina uma sala de aula cheia de alunos, cada um com seu fonezinho e seu microfone, beleza. Só que por mais que o fone seja bom, você vai conseguir escutar o que todo mundo está falando. E você vai ter que falar ao mesmo tempo.
Então, para treinar para o speaking, eu recomendo que você ou vá para o meio da sala onde está a família reunida, conversando num churrasco, e vai falando em cima deles também, porque é o que vai acontecer no dia. Ou então, coloca um fone, coloca uns ruídos, várias músicas de fundo, bem alto mesmo, e aí vai falando com esses barulhos de fundo para você já conseguir se concentrar naquilo que você está falando, e no dia da prova, a galera falando ao seu redor não te atrapalhar, mas não menos importante é o writing. E basicamente pro writing, o que vai te ajudar é ler outras respostas do TOEFL também, no modelo que eles recomendam. Isso tem nos canais deles, como eu já falei. E aí você vai ler, você vai começar a visualizar o formato, mais ou menos, como eles pedem, como eles recomendam. E quanto mais você escrever, mais automático vai ficando e, consequentemente, mais fácil. No dia da prova, tudo que você vai precisar levar com você é o seu RG. Não precisa levar lápis, caneta, borracha, essas coisas, nada disso é necessário. Eles mesmos vão te fornecer, é um lápis bom, uma borrachinha boa, o rascunho é grande também. Então não precisa se preocupar em levar essas coisas, até porque se você levar, vai ter que arranjar um lugar para guardar e aí vai dar mó rolê. No dia da prova, eu também recomendo que você leve um lanche. Nada muito difícil de comer. Leva alguma coisa que te alimente, mas que não demore, não suje, e seja prática. Um clube social, uma água, um suco, bolacha, biscoito, alguma coisa assim. Bem rapidinho e prático. É bom também você ir com alguma roupa confortável, porque não dá pra saber se na sala vai ter ar-condicionado, se vai ter ventilador ou se não vai ter nada. Então vai com uma roupa confortável. No dia da prova, pelo menos o meu foi assim, você vai chegar, vai ficar esperando no salão e quando der o horário, os monitores vão te chamar e aí você vai subir para uma primeira sala. Nessa primeira sala é onde eles vão pedir o seu RG, eles vão te entregar um lápis e uma ficha para você preencher o seu nome, sua idade, aniversário, onde você mora, essas coisas aí. Preenchido isso, quando todo mundo acabar de preencher, faz a filinha e vai todo mundo para a sala. Realmente dá a prova dessa vez. Na porta dessa sala, eles vão tirar uma foto do seu rosto, pedir para você assinar ali, só assinar mesmo, e vão colocar o seu lanchinho dentro de um saquinho transparente e deixar na frente da sala, junto com todas as suas outras coisas, caso você leve uma mochilinha, por exemplo. E aí, beleza, começou a prova. Antes de começar a prova, na verdade, o sistema vai testar o seu fone, você vai poder aumentar ou diminuir o volume, é sempre bom deixar o volume lá no máximo, para você poder escutar com certeza e com mais tranquilidade. E também ele vai medir o seu microfone. Se você estiver falando mais baixo, porque no começo dá aquela vergonhinha, né? Tá todo mundo falando, eu vou falar também. Então ele vai te avisar se você vai precisar falar mais alto ou não. E aí é a hora de você se habituar com o microfone, com o tom de voz que você vai ter que usar. Mas isso é bem tranquilo e o sistema é bom, não vai dar problema, não vai travar seu computador. Então isso é bem tranquilo. Porém, tão importante quanto o dia da prova é o dia anterior. Eu recomendo que você coma alguma coisa que seja leve, que você sabe que não vai te fazer mal, que você tenha uma boa noite de sono, até porque a prova vai durar 3 horas e meia, e é bom você estar atento aos detalhes para você poder realmente dar o seu melhor e não ficar muito dispersado, não perder o foco. Então é bom que você tenha uma boa noite de sono, que você se hidrate bastante e também é bom você já ter calculado a rota que você vai fazer, já saber onde é o seu local de prova e programar para chegar com antecedência, mesmo que tenha trânsito ou não, já se programa para chegar com um tempo de sobra no lugar da prova. Fechou? Parece muita informação, parece complexo, mas no decorrer da preparação você vai ver que você vai tirar de letra. E eu te desejo muita boa sorte, espero que dê tudo certo. Fechou? Valeu, tamo junto e boa sorte!